Hoje, se Deus assim permitir, nós encerraremos o verso 5 e o verso 6. Temos nesses dois versos falado sobre a doutrina da adoção. Então, eu aproveitei esses dois versos e nós ficamos neles aproximadamente 4 domingos, cada domingo gastando um tempo em cima de cada expressão que Paulo se refere a esta doutrina, tão importante, tão fundamental nas Sagradas Escrituras. E hoje não será diferente, hoje nós vamos ficar em cima de um termo também, o último, e para isso vamos efetuar a leitura do verso 5 e verso 6, Efésios capítulo 1, lembrando que todas estas reflexões, elas têm sido feitas e construídas a partir de um livro chamado O Supremo Propósito de Deus, de Dr. Martyn Lloyd-Jones, onde ele faz uma exposição do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Então eu faço ali as minhas leituras e tiro dali as reflexões que tenho elaborado aqui aos domingos à noite e pretendo fazer o capítulo 1 inteiro, verso a verso. Tá? Para vocês talvez seja um pouco cansativo, mas esta é a forma de nós aprendermos, não vocês, nós aprendermos realmente o sentido de Efésios 1, a importância de Efésios 1, lembrando sempre que, como Romanos fala da glória de Deus, melhor, como Romanos fala da doutrina de Deus, Efésios relata, derrama, destila a glória de Deus na vida do crente. Por isso que é de extrema importância assim analisarmos. Pode fazer a leitura, por favor, Paulo? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Não vou gastar tempo revendo o contexto desses versos, como já fiz nas demais, então vamos apenas observar esses termos que ele usou para relembrar as divisões das nossas reflexões a partir desse tema adoção. Então, nós já analisamos o termo adoção, lembrando que adoção é um termo do direito romano, não é? Paulo, ele era um cidadão, ele era um judeu, mas também era um cidadão romano. Então, ele faz uso de um termo romano, de um termo jurídico, para mostrar o direito que os escravos de Éfeso tinham e poderiam ter em Cristo, e o direito que eu e você, escravos do pecado, escravos de Satanás, também podemos ter em Jesus Cristo. Por isso que ele vai falar da adoção, usando esse termo adoção como uma expressão jurídica. Então ele vai mostrar o nosso direito, que a lei, a partir desse termo, permite, e também vai mostrar o privilégio que aquele que é adotado tem. Um dos privilégios, não é? E eu acredito que esse seja o mais fabuloso, é que nós passamos de forasteiros, de peregrinos, a pertencentes à família de Deus, a ponto de Paulo mesmo escrever isso em Efésios capítulo 2, verso 19, e João, não é, para não ter aquela ideia de que a doutrina da adoção é uma doutrina de Paulo, mas é uma doutrina bíblica, João, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 1, deixa muito claro, dizendo da seguinte forma: vede com que grande amor nos tem amado o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, este é o privilégio do cristão. Tá certo
que as pessoas desse mundo estão correndo atrás de outros privilégios. As pessoas desse mundo, elas querem ser reconhecidas, elas querem ter glória, elas querem ter alguma posição ou ocupar uma posição de destaque. E elas correm em busca disso. Mas o privilégio do cristão não está no que ele tem, não está no que ele possa vir a ter materialmente. O privilégio do cristão está naquilo que Deus lhe deu, que é a possibilidade de ser chamado, então, filho de Deus. E a garantia, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós temos a maior de todas as garantias que as pessoas desse mundo não têm. Porque por mais glória, por mais glamour, por mais posição e de destaque que as pessoas desse mundo ocupam, um dia isso vai cessar. Ao fechar os olhos, isso cessa. Tudo fica aqui. E se ela não tiver nascido de novo, não tiver sido adotada por Deus em Cristo Jesus, o que ela tinha ficou aqui e ela parte para a eternidade sem Deus e despida de todas as suas honras e de todas as suas glórias. Diferentemente da garantia que nós temos. Qual é a garantia que nós temos? De que, por termos sido adotados, ninguém pode nos tirar das mãos de Deus e agora já não somos mais forasteiros, não somos mais peregrinos, conforme Paulo deixa registrado em Efésios 2,19. Agora vós sois da família de Deus. Olha que privilégio esse. Então você tem um pai nos céus. Você tem uma família nos céus. Esse é o grande privilégio, a grande garantia que todos nós temos. O outro termo que vimos foi a predestinação. Então, não existe predestinação sem eleição. Não existe predestinação sem adoção. Antes de predestinados, nós fomos eleitos. Nós fomos chamados por Deus. Nós fomos adotados por Deus. E essa predestinação tem um sentido, de sermos filhos de Deus, a partir de Jesus Cristo. Somos predestinados a viver a vida do Filho, a sermos chamados também de filhos. Então, esta é a maior e melhor notícia que podemos ter. Então, como foi desenvolvido essa ideia divina da predestinação? Claro que estou mencionando aqui algo de profundidade de um pires, porque predestinação, eleição e adoção não tem mente humana e nem teólogo capaz de explicar esse milagre, porque para mim isso é milagre, e milagre não tem explicação. Então, qual foi o meio que Deus usou para nos predestinar? O meio foi Cristo, conforme nós lemos no verso 5 e no verso 6. Então, não há predestinação fora de Jesus. Jesus é indispensável na salvação, na predestinação, na adoção, na eleição. Não existe nada destas coisas fora de Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo é o único caminho, por isso Jesus Cristo é a única verdade, por isso Jesus Cristo é a única possibilidade do homem chegar-se a Deus como filho de Deus. Podemos tentar vários caminhos, e os homens tentaram vários caminhos. Você olha para a história da igreja, lá no Antigo Testamento, quando o homem se perde, eles tentam construir um caminho na força do braço, que é a Torre de Babel, a ideia da religião. O homem tentando construir um caminho que o leve a Deus, que o ligue a Deus. E ali houve uma confusão provocada pelo próprio Deus nas línguas para que eles não prosseguissem nesse caminho, por causa da impossibilidade
de nós mesmos construirmos um caminho a Deus. Então, Jesus Cristo é indispensável para isso. E o objetivo da adoção é justamente o termo que nós vamos analisar hoje. O objetivo é que, a partir de Cristo, nós nos tornamos agradáveis a Deus. Então, não existe possibilidade de sermos aceitos e de nos tornarmos agradáveis a Deus fora do amado, fora daquele que dá prazer a Deus, que é Cristo. Então, este é o maior objetivo. Por quê? Porque neste objetivo, a partir de Cristo, Deus é glorificado, Cristo é glorificado em nossas vidas. Como? Simples. Adão foi construído, foi feito perfeito, sem pecado, em estado de pura inocência. Mas estava fadado ao fracasso, e fracassou, porque ele era terreno. Cristo é o segundo Adão, ele é celestial. Não existe possibilidade em Cristo de fracasso. E ele veio para que nós, fracassados em Adão, pudéssemos ser reconciliados em Cristo, no homem do sucesso, no homem da vitória, naquele que saiu para vencer. Então, este é o motivo que Cristo é glorificado em nós, porque ele transforma pessoas, criaturas caídas, depravadas, fracassadas, em filhos de Deus, filhos amados, filhos santos, filhos conforme Ele é. Não é este o propósito maior da salvação? De sermos transformados na imagem de Jesus Cristo, na vida que Jesus Cristo vivia? Então é nisto que Cristo será glorificado. As pessoas vão olhar, como Paulo diz em Tessalonicenses, não é? Quando formos arrebatados, as pessoas que ficarem vão olhar e vão glorificar a Jesus em nós, porque seremos transformados. Esse corpo corruptível receberá um corpo de glória. Esse homem fracassado será revestido de algo incorruptível, de algo totalmente glorioso, conforme o corpo do Filho foi assim feito. Por isso que Cristo será glorificado. Então, olha só como Cristo é glorificado. Ele pega a gente derrotada, criatura, e coloca na posição de filho. Coisa que o Adão, em sua plena inocência, em plena comunhão com Deus, não tinha. Ele não era filho, ele era uma criatura que vivia no jardim. Agora, nós temos a possibilidade de sermos chamados filhos. Não tem nada que glorifica Jesus mais do que isso. Pegar o bagaço da cana e restaurar em cana. Diz bagaço de cana, vira cana. Essa é a ideia. Lembram quando vai tomar aquela garapa? Passa naquele moinho, sai só o bagaço da cana? Foi isso que o pecado fez com a gente. Cristo pega-nos do outro lado e diz, não mais será bagaço, mas será cana. Isso é fantástico. Por isso que em Cristo nós temos a total segurança e o maior de todos os objetivos, que Deus sempre será glorificado. Ainda que filhos adotivos, ainda assim Deus é glorificado. E o outro termo que vimos foi o termo da glória de Deus. Então, olha só como a cadência de Paulo no texto é mostrar a forma, o porquê e a razão de tudo isso. A razão é para que Deus seja glorificado. Somente Deus seja glorificado. Então não há
coisa boa em mim, não há coisa boa em você que levou Deus a dar Jesus Cristo por nós. Não há. Ele fez tudo isso, ele fez o que fez para a glória dele, por causa da glória dele. Ele olhando dos céus, ele não via razão, ele não via motivo. Ele olhava para o Paulo e ele via, nossa, esse cara merece a ira. Ele olhava para o Juliano, a mesma coisa, olhava para mim e dizia, esse é pior ainda, mata. E aí, ao invés de fazer isso em nós e em vocês, ele joga no Filho, no unigênito do Pai, no único Filho. Percebam? Unigênito, único Filho. E nós, como criaturas, estávamos totalmente na sarjeta, como aquele andarilho drogado, bêbado, como aquele que não tem mais esperança em nada. Nós estávamos assim. Então não havia motivo. Por isso que tudo é para a glória de Jesus. E a glória de Jesus, a glória de Deus, como foi mencionado, é algo indizível, não temos como falar sobre isso. A única coisa que temos e podemos analisar a glória de Deus é a partir da pessoa de Jesus, porque a própria Bíblia diz isso em Hebreus capítulo 1, verso 3, que Jesus é a expressão exata da glória de Deus. Então, quando você quiser estudar e ver a glória de Deus, não procure movimentos em que as pessoas têm ali êxtases. Isso não é demonstração de glória de Deus. Nunca foi. Isso são manifestações. Não estou dizendo que não possa isso acontecer. Isso pode acontecer, porque os dons espirituais é para a igreja hoje. Mas manifestação da glória de Deus, na Bíblia, ela sempre está vinculada com o propósito maior, que é a salvação. Por isso que avivamento, quando nós temos na mente a ideia de avivamento, não é êxtase. Avivamento é as pessoas se arrependendo, é as pessoas chegando ao pleno conhecimento da obra sacrificial de Jesus Cristo. E a glória de Deus é manifestada dessa forma, tanto no Antigo Testamento, desde o momento em que o homem cai no jardim do Éden. Lembram? Quando ele cai, eles são expulsos e Deus coloca 2 querubins na porta do jardim com uma espada flamejante cada um. Então, aquela espada flamejante é o reflexo da glória de Deus. Para que o homem não voltasse no jardim, tivesse acesso à árvore da vida, para que ele não se perdesse eternamente. Aí, a manifestação da glória de Deus vai acontecendo no decorrer da caminhada. Você vê a manifestação da glória de Deus, não só ali no jardim, mas quando os israelitas peregrinaram pelo deserto durante os 40 anos. No sol causticante, a nuvem os cobria. No frio da noite, a coluna os aquecia, a coluna de fogo os aquecia. Então, manifestação da glória de Deus, num propósito de salvá-los, de libertá-los. Então, não existe glória de Deus fora deste vínculo salvífico, promovido pelo próprio Deus. E a glória de Deus, ela foi percebida, não só no Antigo Testamento. A glória de Deus ela é percebida no decorrer da história do homem, na face da terra. Você percebe a glória de Deus não só na história, como na criação. Por isso que Romanos capítulo 1 diz que todo homem é indesculpável diante de Deus, porque os céus anunciam a manifestação e o poder de sua glória. Então, na criação, quando você observa um sol imenso, que a gente não consegue olhar para ele, quando você observa um céu gigantesco, um mar, as estrelas, você olha para todas essas coisas criadas e sabe
Alguém muito poderoso não só fez, mas sustenta tudo isso em suas mãos. Sustenta tudo isso pelo poder de sua palavra. Isso a partir da criação. E a partir da história? A partir da história a gente vê a glória de Deus se manifestando, por exemplo, no dilúvio. Estava vinculado também à salvação. Salvação e juízo. Você vê a glória de Deus se manifestando naquele momento em que o mar vermelho é aberto para que o povo de Deus passasse. Vinculado à salvação e também ao juízo. Afoga-se aqueles que afligiam o povo de Deus, o exército de Faraó. Então a gente vai vendo tudo isso. E no Novo Testamento, a maior manifestação da glória de Deus, a meu ver, é a do Novo Testamento, naquele anúncio lírico do nascimento de Jesus Cristo, onde desce um séquito de anjos e começam a cantar: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Está vinculado à salvação. Eles estão fazendo o anúncio aos pastores que nasceu o menino. Que menino? O amado do Pai. Assim, deu para fazer uma recapitulação geral. E agora, vamos lá, pode ficar tranquilo que eu vou acabar 9 horas, tá? Vamos lá. Então, a última expressão a ser observada no texto é esse termo, no amado, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Talvez você, como eu, muitas vezes, de primeira mão a gente olha para esse texto e não gasta o tempo necessário e suficiente para analisá-lo. Observando para ele, você percebe que essas duas palavras, no amado, elas se repetem do verso 1 até o verso 3, variando. Há aqui uma variação dos termos, mas sempre fazendo menção a esse magnífico sumário do Evangelho. Então, observe, no verso 1, Paulo vai repetir esse no amado, usando um sinônimo: Senhor Jesus Cristo, Cristo, nele, Cristo Jesus. Então, é muito prático e é necessário que a gente observe tudo isso. Percebam, no verso 1, Paulo vai usar 2 vezes a expressão no amado, mas com outro vocábulo, com outro sinônimo. Ele usa Cristo Jesus e Cristo Jesus. Esses detalhes a gente não quer parar para perceber, mas se ele está usando repetidas vezes, em pouco espaço de tempo, é porque tem algo importante. É porque ele está querendo dizer algo necessário. No verso 2, ele vai usar uma vez, quando ele diz Senhor Jesus Cristo. No verso 3, ele vai usar 2 vezes, Senhor Jesus Cristo e Cristo, mais 2 vezes. No verso 4, você percebe ele usando uma vez, nele. No verso 5,
ele usa uma vez, Senhor, ele usa o termo Jesus Cristo. E no verso 6, ele dá uma substituição de modo radical e subitamente ele usa a expressão no amado. Então percebam, são 8 vezes. 8 vezes Paulo está usando esse mesmo termo para se referir a uma única pessoa. Por que Paulo está usando esse mesmo termo para se referir a uma única pessoa várias vezes? É óbvio. Se ele está usando este termo para se referir a uma pessoa várias vezes, é porque esta pessoa lhe dava prazer. É porque esta pessoa enchia o seu coração de alegria, de satisfação. Não foi o próprio Jesus que disse que a boca fala do que o coração está cheio? Paulo está usando 8 vezes o termo nele, Senhor Jesus Cristo, Cristo Jesus, é porque o único capaz de preencher o seu coração, de dar alegria a ele, era Jesus Cristo. Por isso que muitos de nós não repetem consistentemente este termo diariamente, porque Jesus Cristo não é de fato o motivo, a razão que alegra o nosso coração. É por isso, porque se fosse, em poucas palavras repetiríamos a mesma ênfase que o apóstolo dá a essa pessoa maravilhosa e bendita. O negócio começa a ficar bom, o coração começa a se aquecer. E por isso que, como nós já vimos em algumas reflexões passadas, e gastei tempo para discorrer sobre o significado de cada uma destas expressões. Senhor, Jesus Cristo. Se não me falha a memória, eu usei 3 cultos para falar desta expressão Senhor, Jesus e Cristo. Por quê? Porque isso era importantíssimo para o Paulo. E hoje nós vamos ficar no amado. Só no amado. Então, qual é o objetivo desse termo amado? Esse termo amado, ele vai sinalizar 3 coisas para nós. Quando você observa amado no final dessa frase, ele tem uma ligação extrema para o que está antes dessa expressão. Então, esse termo sinaliza a medida do amor. No amado, só pode sinalizar a medida do amor, porque ele está usando um termo extremamente apaixonado. Lembram quando Salomão, cheio de paixão pela sunamita, ele vai usar esta expressão, amada minha, e a sunamita, cheia de paixão pelo Salomão, usa amado meu. Bem diferente do vocábulo de muitos lares, não é? Hoje é triste. Dependendo do lugar onde você vai, eu me lembro de uma vez, meu sogro, que gosta de visitar muito, disse que foi fazer uma visita e chegou próximo a um lar, e lá de fora ele ouvia, ô sua megera, ele disse que montou na motinha e foi embora, nem parei lá. Ele só não me falou onde era, mas eu fiquei igual você, curioso. Há uma troca de elogios muito grande nas casas, mas não nesse sentido. E aqui, então, o primeiro
sinal da medida do amor que Paulo vai usar para fazer é amor do Pai para conosco. Qual é o amor do Pai para conosco? Olhando para cima você percebe. Não há como nós negarmos, não há como nós dizermos que cremos em Jesus Cristo, mas nós negarmos o nascimento virginal de Jesus Cristo. Não há como dizermos que cremos em Jesus Cristo e negarmos que Ele veio em carne, Ele se fez carne. Não podemos dizer que cremos em Jesus Cristo se nós não aceitarmos que a única forma de perdão é na expiação feita em seu próprio sangue. Você pode dizer que tem a fé no santo mais puro. Você pode dizer que acredita na Bíblia como palavra de Deus. Mas se não depositar a confiança de que os nossos pecados foram expiados em Jesus Cristo, não temos como dizer que cremos em Deus e em suas palavras. Se nós não olharmos para o nascimento virginal, para a encarnação, para a expiação, como forma de punição de pecados, o que é que o pecado causa na nossa vida? O que é que o pecado gerou? O que é que o pecado provocou no aspecto espiritual? A ponto de Deus ter que punir o pecado. Não temos como dizer que somos cristãos. Jesus Cristo é o nosso grande problema. O problema do cristão é Jesus. Se não tivesse Jesus vindo, nós não teríamos problema em dizer que somos cristãos. Porque em Jesus, olha o grande problema, em Jesus vemos quem Deus é, e em Jesus vemos como nós devemos viver. Por isso que Jesus é o grande problema para nós. Quando a gente olha para Jesus, a gente não se sente afinado. Por isso que a tendência do pecador é se analisar a partir de alguém pior do que ele. E Paulo, sabiamente, na instrução à igreja aos Coríntios, vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A partir de quem? De Cristo. Então, Cristo é o nosso grande problema. E se nós negarmos estas verdades, é como se nós estivéssemos ignorando o amor do Pai. Então, no Antigo Testamento, Deus demonstra amor para conosco da seguinte forma: Ele envia vários profetas. Ele enviou muitos mensageiros, mas todos eles foram rejeitados e mortos. No Novo Testamento, ele não mais envia profetas, ele não mais envia mensageiros. No Novo Testamento, ele mesmo envia o próprio Filho. Quer maior prova de amor do que essa? E envia o Filho com uma missão terrível a um povo terrível. Você que é pai, seja sincero. Quando você enviar o seu filho para uma missão, vamos supor, ele vai fazer uma faculdade longe, então ele vai para uma missão.
O que é que nós, como pais, temos a tendência a fazer aos nossos filhos? Quando os enviamos a uma missão, nós tentamos ao máximo aliviar. Nós tentamos ao máximo livrar os nossos filhos de tropeços, de tristezas, de desilusões, de dores, de decepções, de sofrimentos. Não é isso que nós, como pais, fazemos? Agora, o que é que Deus faz para demonstrar o amor dele para comigo e para com você? Ele envia o seu filho a uma missão terrível, a um povo terrível, e ele não alivia a missão para o seu filho, ele não passa a mão sobre o seu filho, mas ele pune o seu filho por causa desse povo terrível. E sabe quem é esse povo terrível? Não é o seu vizinho, não é a sua esposa, não é o seu esposo, não é o seu patrão. Esse povo terrível sou eu, é você. Deus envia o seu próprio filho. Por isso que é difícil crermos nesse amor de Deus. Não há sã consciência, lógica, que possa acreditar que um pai consegue ver o filho sendo punido. Eu não teria coragem de pegar o Lucas e mandá-lo para um lugar sabendo que lá ele vai sofrer. Eu não teria. E é engraçado que Deus teve um amigo e ele quis compartilhar com o seu amigo essa dor. Quem é o amigo de Deus na Bíblia? Abraão. Abraão, meu amigo. Engraçado que antes das duas pessoas benditas da Trindade, Jesus e o Espírito Santo, ir destruir Sodoma e Gomorra, o pai ficou ali com o Abraão. E Abraão começa a conversar, e antes das duas pessoas da Santa Trindade ir, o próprio Deus diz a eles: eu não posso negar o que hei de fazer com Sodoma e Gomorra do meu amigo Abraão. Então, o amigo revela coisas ao amigo que só amigo faz. E amigo compartilha com o amigo sentimentos que só o amigo pode entender o significado daquilo. Agora fica mais fácil para você entender por que é que Deus diz a Abraão: pega Isaque, seu o quê? Único. É isso? Pega Isaque, seu único filho, e vai para o monte sacrificá-lo. Abraão, você é meu amigo, não é? Sente um pouco do que é que eu sinto. Porque esse é o meu sentimento, Abraão. E agora, Abraão, só pense. Você está sacrificando ou está indo para o sacrifício do seu próprio filho por amor a mim, que sou o seu Senhor, o seu Criador. Agora, Abraão, veja a minha dor. O meu filho, Abraão, que é santo, que é justo,
que é perfeito, que é Deus, está indo no lugar de pecadores, Abraão, de gente que não presta. Esse é o sentimento que Deus está compartilhando. E Deus conseguiu ver o amado sendo rejeitado. Deus conseguiu ver o amado sendo desprezado. Deus conseguiu ver o amado sendo cuspido. Deus conseguiu ver o filho amado sendo traído. Deus conseguiu ver o filho amado subindo o monte com uma cruz, cambaleando, sendo chicoteado por criaturas. É difícil acreditar nesse negócio. Mas esta é a maior demonstração de Deus. De amor para conosco. Aquilo que nós não temos coragem de fazer, Deus fez. Deus fez. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quer maior demonstração de amor do que essa? Você não se sente amado pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu chefe, pelas pessoas ao seu lado? Te desprezam, te rejeitam. Mas aqui está uma palavra para você: Deus te ama! Deus te ama! Ninguém pode roubar isso de mim, ninguém pode tirar isso de você, ainda que todos conspirem contra você. Deus te diz só uma coisa: eu te amo. Não porque existe alguma coisa boa, mas porque quando eu olho para você, eu vejo o amado em você, sendo formado dia a dia. Nossa, já está uns 5 minutos para as 9, deixa eu apressar. Oh, amado, o termo também vai sinalizar a medida do amor do filho para com o pai. Não é só do pai para com o filho, porque o pai deixou muito claro, este aí, quando usa este, é um pronome descritivo, é um pronome que está apontando para unidade, é este, só este é o meu filho amado. E aqui agora a gente vê a expressão de amor, a medida de amor do filho para com o pai. Então o filho demonstra que ele ama o pai, primeiro se esvaziando. Aquilo que Paulo vai fazer em Filipenses. Ele, sendo Deus, não quis ser igual a Deus, mas ele se esvazia de todas as prerrogativas e se faz homem. Para quê? Para fazer a vontade do Pai. Diferentemente dos filhos de hoje, não é? O filho de hoje se sente amado quando ele ganha um smartphone.
O filho de hoje se sente amado quando ele ganha alguma coisa do pai. Mas nós, pais, poderíamos dar aos nossos filhos a missão que Deus deu ao seu filho: cruz. Diferentemente, o filho que ama o pai, por isso que Jesus é o filho que dá prazer ao pai. Ele não liga para o pai dizendo: pai, o senhor me enviou para essa missão aqui, agora o negócio está feio, manda dinheiro para mim. Pai, o negócio está feio, eu preciso disso. Pai, o negócio está feio, eu necessito daquilo. Não, a oração do filho que ama o pai é: pai, se possível, pai, afasta de mim este cálice, pai. Mas, pai, não faça a minha vontade, mas faça a sua. E é para isto mesmo que eu vim, é para este momento, pai. Esse é o filho. O filho de Deus. Aí tem os filhos do diabo também, né? Se não me deres, não é uma demonstração de que é meu pai. Diabo puro. Prova que tu me amas, dando-me o que o meu coração deseja. Isso não é filho. Filho tem essa postura. Pai, para fazer a tua vontade, eu vou ter que me tornar um embrião. Oh, gente, você já imaginou Deus? Deus se transforma num embrião. Espera 9 meses para nascer. Aí, chega o dia desse menino nascer. E ele nasce numa estrebaria, não tem berço, vai no coxo mesmo. Quando eu olho para esse fato, eu fico perguntando se eu tivesse naquele momento, eu iria dizer: quem é esse bebê desvalido? Porque fala sério, nascer numa cocheira e ser colocado num coxo, envolvido com trapos, com panos, esse bebê é um desvalido. E para piorar ainda a situação, ele passa 30 anos desconhecido. O filho de José e Maria, o carpinteiro. Mas depois de 30 anos, esse bebê se revela nada mais, nada menos do que o amado do Pai. A expressão, o amado do Pai. Nós não podemos esquecer que o amado do Pai é o bebê que nasceu de modo desvalido e que ficou durante 30 anos desconhecido. Isso não cabe na mente humana, o Criador sofrer na mão de criatura. Não cabe. Deus podia destruir a criação no estalar de dedos e poupar o filho. Mas o filho, para agradar o Pai, não se recusa a cumprir a pior de todas as missões. Você acha que o seu trabalho está difícil? Você acha que a sua situação está difícil? Tá? Quer trocar com Jesus? Está vendo que Jesus é o nosso problema? Se ele se recusasse, eu e você jamais poderíamos ser salvos. E por ele não recusar, por amor ao Pai, ele clama naquela cruz do Calvário, porque ele ficou
por algumas horas ou por alguns minutos, sem contemplar a face, sem contemplar o sorriso do Pai. Por isso que na cruz ele vai gritar aquilo que está registrado por Marcos, capítulo 15, verso 34. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Por causa do nosso pecado que estava sobre ele. E o pecado por fazer separação entre o homem e Deus, Jesus Cristo, homem, estava separado do Pai, porque o nosso pecado estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele, eu e você fomos sarados. Isso é um filho que ama o Pai. E por último, o termo vai sinalizar a medida do amor nosso para com a Trindade. Lembre-se, do verso 1 até o verso 12, Paulo fala da Trindade. Parte ele fala de Deus o Pai, parte ele fala de Deus o Filho, e o verso 11 e 12, ele vai falar de Deus o Espírito. Então agora, como está o nosso amor para com a Santa Trindade? Esta é a questão. E Paulo, junto com ele, nós podemos subir aqui esses degraus dessa escada, dessa tremenda escada, para percebermos quem de fato somos, para percebermos quem de fato passamos a ser, pelo que Cristo fez por nós. Então Deus em Cristo nos elegeu. Deus em Cristo nos predestinou. Deus em Cristo nos adotou. Agora, será que temos vivido como filhos? Essa é a grande questão. Porque recebermos a palavra de Deus que somos filhos amados é bom. Enche o nosso coração. Agora, o X da questão é esse. A nossa vida é uma vida que o Pai pode dizer: estou vendo o amado nele. Ele vive como o amado. Esta é a grande questão. Porque Deus nos chamou, nos elegeu, nos adotou, nos predestinou para que vivêssemos a vida do Filho. O grande problema é que nós estamos vivendo a nossa vida. Mas no dia em que nós passarmos a viver a vida do Filho, que o nosso coração estiver cheio desse nome, e em tudo o que formos falar, em tudo o que estivermos pensando, em tudo o que estivermos escrevendo, em tudo o que estivermos fazendo, houver esta repetição deste termo, nele, em Jesus, Cristo, Senhor, no amado, aí realmente seremos filhos amados. Agora, gente, um filho amado que não aguenta levantar 9 horas para uma escola bíblica dominical,
É muito amor, hein? Que paixão! Um filho amado que não aguenta abrir as Escrituras para estudar, para ler as cartas de amor que o seu pai lhe enviou. É muita paixão, hein? Consegue ficar horas e horas na frente de um televisor. Consegue ficar horas e horas desfrutando de coisas que a carne gosta. Diferentemente do amor do filho para com o pai. Pai, precisa morrer? Eis-me aqui. Eu vou morrer, pai, porque eu te amo. O maior prazer de Deus é que vivamos a vida do Filho amado. E quando nós estivermos vivendo a vida do Filho amado, essa será a fala dele. Talvez você possa até pensar que eu estou dizendo coisas loucas, mas não. Você e eu seremos amados. Não é minha fala, é a fala de Jesus. Olha o que ele diz em João 17, 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste. Você está percebendo esse final da frase? E tu e os amaste como igualmente me amaste. Então, quando eu disse para você lá no início que você é um filho amado, talvez aos ouvidos de muitos deve ter soado que eu estava falando bobagem. Mas o próprio Jesus está dizendo isso. Que nós somos filhos amados, como Ele também é amado. Então façamos, irmãos, a vez de filhos. Que as nossas orações mudem, que o nosso comportamento mude, que a nossa prioridade mude, para que Deus seja exaltado. Esses dois textos, Colossenses 3:2 e 2 Tessalonicenses 2:13, para a gente encerrar, Paulo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu. Vocês percebem? Paulo faz o elogio. Paulo coloca os irmãos da igreja na posição de filhos. Mas Paulo também chama a atenção dos irmãos. Vocês são amados, mas revestivos. Tire essas coisas de vocês e coloquem as coisas de Deus. É como se estivesse falando para nós: tire as coisas de vocês, e revistam-se das coisas de Deus, porque um filho amado faz isso. Eu só quero que você saia daqui sabendo de uma coisa: Deus te ama. Isso é fato, ponto. Agora, como vamos corresponder a esse amor? Aí é com você.
Maria Madalena se correspondeu de modo fantástico. Ela se deu, ela se expôs, ela se entregou a ponto de chorar, derramar o seu tesouro aos pés de Jesus e, com lágrimas, lavar os pés de Jesus e, com o cabelo, enxugar os pés de Jesus. Aquilo provocou um escândalo. Mas Jesus disse aos homens escandalizados: a quem muito perdoou, muito amou.